de 2 Samuel, escrito por Samuel no livro teocrático, capítulo 6, versículo de número 11. Glória àquele que é digno de toda honra, de toda glória que está nesse lugar. Glória a Deus. Diz assim a palavra do eterno Deus: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o egita, 3 vezes. E abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e toda a sua família. Aleluia. Pode sentar, glorificando a Deus. Meus irmãos, o livro de 2 Samuel, o livro conhecido talvez por toda a igreja que aqui está, aonde o próprio Deus está liderando Israel, e a Bíblia diz que o povo de Israel pediu a Deus um rei, e assim Deus deu um rei chamado Saul, que era caçador de jumenta, aquele que cuidava de jumenta, filho de Quis. E a Bíblia diz que o povo, juntamente com Saul, se rebelou contra Deus, e Deus agora vai atrás de um rei. E esse homem que Deus vai atrás se chama Davi, o menino que estava apacentando as ovelhas de seu pai no campo, que não sabia o que estava esperando ele. Davi não sabia que tinha um reino esperando ele. Davi não sabia que tinha um palácio esperando ele. Davi não sabia que tinha um trono aguardando por ele. No capítulo de número 16, a Bíblia diz que Deus assim manda Samuel até a casa de Jessé, o belemita, aleluia, que dentre os seus filhos Deus tinha provido. Veja que a expressão que o autor usa dizendo que era Deus que estava provendo ou promovendo um rei para Israel. Não era aleluia o povo, agora é Deus que estava dizendo que estava levantando alguém para governar e para liderar o povo. Percebe, irmãos, que Davi, apesar das suas fragilidades, apesar de Davi ter as suas fraquezas, porque toda vez que Deus chamar uma pessoa, Ele também vai apresentar as suas fraquezas, Ele também vai mostrar que Ele é dependente completamente de Deus, e que tanto Ele quanto ela precisa da misericórdia e da graça de Deus em sua vida. Por que eu estou falando a respeito de Davi? Porque nós vamos entrar aqui na história de Davi. E a Bíblia diz que Davi foi esse moço escolhido por Deus. Davi agora está sendo ungido. A primeira unção que Davi recebe entre os seus irmãos. Apesar de seus irmãos não gostarem de Davi, tinham que aceitar Davi, porque a promessa não estava em Eliabe, o filho primogênito, que na lei judaica seria o primeiro filho, seria o primogênito, tinha direito de tudo, e não o filho caçula. Mas a Bíblia diz que Deus escolhe a Davi, e quando Deus escolhe Davi, a unção é derramada, o primeiro azeite é derramado, e depois que ele recebe a unção, Davi agora vai lutar contra um gigante, e esse gigante era guerreiro desde a sua mocidade. Esse gigante era valente desde a sua mocidade, treinado para poder afrontar o povo de Israel. A Bíblia diz que Davi se apresenta novamente. Davi ainda não é rei, ele tem unção, mas não é rei. Ele tem um trono lá, mas quem está no trono é Saul. A coroa está na cabeça de Saul. Então Davi respeita a história de quem está no trono. Quando você respeita a história de quem está te liderando, você está se preparando para liderar Deus. Mas quando você não respeita a história de quem está liderando, jamais você vai liderar o mundo. Aleluia! Percebe que a Bíblia diz, meus irmãos, que agora Davi
depois de muitas guerras, depois de vencer muitas lutas, muitas batalhas, Davi já está uma pessoa de idade. Davi teve sonho. E quem é que não tem sonho? Quem é aqui que não deseja, que não sonha? Até porque se você não sonhar, é sinal que você está vegetando, é sinal que você não está produzindo. Porque quando você dorme, você apenas dorme, e quem faz você sonhar é o próprio Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Davi, depois de vencer tantos inimigos, agora Davi tem